Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, verticalizar todo o seu poste, suavizar os braços e as mãos. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada. Feche os olhos e ouça. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva e silêncio universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Ananda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Vamos agora sentir a luz que nos anima e vamos realizar a automassagem. Vamos flexionar as mãos, sentir a luz dourada, passar as mãos pelo rosto, pelos olhos, pela cabeça, pelos ouvidos, pelas laterais da cabeça, na garganta, em volta de todo o pescoço, ombros, lavar toda a parte do abdômen, as laterais do corpo, os quadris, os rins, os pulmões, braço esquerdo e mão, braço direito e mão. Vamos sentir a luz bendita nas coxas, embaixo, nas laterais em cima, nos joelhos, nas pernas, tornozelos e pés.
Vamos sentir que a luz bendita nos inunda. Vamos nos ver debaixo de uma imensa cachoeira dourada. Essa cachoeira vai formando cápsulas e cápsulas douradas que nos envolvem plenamente, eternamente. Nosso sangue é purificado com a energia dourada. E a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos inunda. Juntando as mãos em prece, que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que Deus nos abra os caminhos. Agradecemos imensamente poder estar realizando a Sutra Sagrada. Que a força do amor, da paz, da saúde venha para nós. Agora vamos fazer o nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Por todo o amor, por toda a paz, que os espíritos superiores nos inundem com a luz dourada em todos os corpos, em todos os caminhos, em todos os destinos. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, deixar a coluna ereta, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, relaxar a coluna, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada. O Sutra do Lótus, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Capítulo 28, o encorajamento pelo Bosatsu, Excelência Universal. Ó Bosatsu, Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis e não terão nenhum resultado, como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo-se ex-praticantes desse sutra, criticá-los maldosamente, isso está errado. Se alguém deles zombar no futuro, também está errado. Por isso, ó Bosatsu, Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar, demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Assim é, assim será, por direito divino. Agora, nesse instante, vamos nos visualizar debaixo de uma grande cachoeira dourada. Vamos, enquanto isso, realizar a automassagem com nossas mãos, que são mãos que curam na energia dourada. Vai passando as mãos no rosto, na cabeça, em volta de todo o pescoço, nos ombros, na frente torácica, nas laterais do corpo, nos quadris, na coluna vertebral por inteiro, nos rins, nos pulmões, nos braços e mãos, nos pontos frágeis. Reforça bem, vai vendo a luz dourada, tão brilhante como o sol, nas coxas, por inteiro, nos joelhos, nas pernas, fortalecendo todo o seu corpo, dentro e fora. Há também a purificação do sangue, a energização das células. Seu corpo está inteiramente dourado. Cápsulas e cápsulas douradas. Vem,
envolve todo o seu corpo, dando-lhe segurança, dando-lhe força, energia. Onde quer que você esteja, a luz dourada e as cápsulas douradas vão abrir seus caminhos. Fica com Deus. Agora faça seu pedido. O que você precisa agora? Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, descontraí-lo mais e mais. Deixar a coluna ereta, que é um ponto principal. Suavizar bem o pescoço, os ombros, seu rosto. Sinta seu poder interno. Vamos ver agora Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rimbobar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deveis ter dúvidas nem por um instante. Bosatsu atento às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Tão importante que sintamos que a luz divina de Buda, de Krishna, de Jesus, de Deus nosso Pai, vibre em nós, nos libertando de todos os sofrimentos, de todos os males, passados, presentes e futuros. Que sejamos a expressão da luz. Temos o corpo para viver temporariamente aqui, mas o que vale é a nossa essência, que é divina por excelência. Que sejamos definitivamente a expressão da luz bendita. Que assim seja. Namastê. Essa comunicação 100% Jesus já cantou no Festival Internacional de Música, é peregrino do Templo. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna e realizar a Sutra do Lótus. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar
com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela vai alcançar a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma, abrir nossos carinhos, abrir nossa fé, abrir a luz, abrir a força, abrir a divindade, abrir todo o nosso caminho. Vamos, nesse instante, sentir a luz que está em nós, sentir o amor. Vamos ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Que assim seja. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venham nos... Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, soltar os ombros, verticalizar a coluna, fechar os olhos e vamos agora ouvir a Sutra Sagrada, capítulo 20, Bodhisattva Prezador, Sutra do Lótus. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horengekyo. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava, orientava, seres celestiais, homens e nagas, o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo, zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva, aquele tempo, não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas, que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nesta assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monjas
leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado este sutra. Somente após decorrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam este sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação deste sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente, de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Que assim seja. Que Buda e toda a hierarquia budista nos auxilie, nos proteja, nos ilumine, nos guie e nos cure, libertando-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, alinhar bem a coluna vertebral, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixando os pés separados. Vamos agora fechar os olhos e ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Desde que alcancei a condição de Buda, passados incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda, como um dos meios para ingressá-los, tendo-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomates de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres, dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitam e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma, para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares, mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias,
fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, de que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morreram embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-ão arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem o caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Que a força de Buda dos seres iluminados venha para todos nós, nos libertando, nos protegendo, abrindo os caminhos para todos nós. Que assim seja. Que toda a nossa água seja fluidificada, iluminada e protegida. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna ereta, os ombros soltos, pés separados, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos dar continuidade à leitura da Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre Daibadata do Sutra de Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Que assim seja. Que a luz, a paz, a saúde, a cura nos envolva totalmente, nos libertando e nos ligando aos seres espirituais elevados, que sintamos a luz de cada um deles. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados. Vamos, nesse instante, fechar os olhos e realizar a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação
E dirigindo-se a Sharyamantha, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem ensinamento sem aspirar à eliminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem. Fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos. Assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendido, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharyamantha, diz que atingir a realização búdica tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharyamantha, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar no estado de meditação, os quais são profundos e infinitos. E alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharyamantha, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharyamantha, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharyamantha. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e sua essência. Cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, descontrair mais e mais, relaxar os ombros, verticalizar a coluna. Com apenas R$ 500, já é possível dar a primeira entrada do seu apartamento próximo ao novo... Verticalizar a coluna, suavizar o rosto e ouvir a Sutra Sagrada. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Silêncio Universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma, através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole,
pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bosatsus. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Vamos nos concentrar e realizar a Sutra Sagrada. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, entrelaçar as mãos encostando os polegares, suavizar as pernas, colocar os pés separados, verticalizar a coluna, fechar os olhos. Vamos ouvir agora a Sutra do Significado Imensurável. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Namo Myoho Renkyo, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozatos que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de aumentar a constância, almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental dos sutras. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Que a luz, a paz, a saúde, a virtude, a consciência do bem, do amor, se firme em cada um de nós. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, verticalizar todo o seu porte, suavizar os braços e as mãos. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada. Feche os olhos e ouça. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu e silêncio universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade.
serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das três joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação, dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Vamos agora sentir a luz que nos anima e vamos realizar a automassagem. Vamos flexionar as mãos, sentir a luz dourada, passar as mãos pelo rosto, pelos olhos, pela cabeça, pelos ouvidos, pelas laterais da cabeça, na garganta, em volta de todo o pescoço, ombros, lavar toda a parte do abdômen, as laterais do corpo, os quadris, os rins, os pulmões, braço esquerdo e mão, braço direito e mão. Vamos sentir a luz bendita nas coxas, embaixo, nas laterais em cima, nos joelhos, nas pernas, tornozelos e pés. Vamos sentir que a luz bendita nos inunda. Vamos nos ver debaixo de uma imensa cachoeira dourada. Essa cachoeira vai formando cápsulas e cápsulas douradas que nos envolvem plenamente, eternamente. Nosso sangue é purificado com a energia dourada. E a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos inunda. Juntando as mãos em prece, que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que Deus nos abra os caminhos. Agradecemos imensamente poder estar realizando a Sutra Sagrada. Que a força do amor, da paz,
da saúde venha para nós. Agora vamos fazer o nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Por todo o amor, por toda a paz, que os espíritos superiores nos inundem com a luz dourada em todos os corpos, em todos os caminhos, em todos os destinos. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, deixar a coluna ereta, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, relaxar a coluna, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada. O Sutra do Lótus, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Capítulo 28, o encorajamento pelo Bosatsu, Excelência Universal. Ó Bosatsu, Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis e não terão nenhum resultado, como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo-se ex-praticantes desse sutra, criticá-los maldosamente, isso está errado. Se alguém deles zombar no futuro, também está errado. Por isso, ó Bosatsu, Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar, demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Assim é, assim será, por direito divino. Agora, nesse instante, vamos nos visualizar debaixo de uma grande cachoeira dourada. Vamos, enquanto isso, realizar a automassagem com nossas mãos, que são mãos que curam, na energia dourada. Vai passando as mãos no rosto, na cabeça, em volta de todo o pescoço, nos ombros, na frente torácica, nas laterais do corpo, nos quadris, na coluna vertebral por inteiro, nos rins, nos pulmões, nos braços e mãos, nos pontos frágeis. Reforça bem, vai vendo a luz dourada, tão brilhante como o sol, nas coxas, por inteiro, nos joelhos, nas pernas, fortalecendo todo o seu corpo, dentro e fora. Há também a purificação do sangue, a energização das células. Seu corpo está inteiramente dourado. Cápsulas e cápsulas douradas. Vem, envolve todo o seu corpo, dando-lhe segurança, dando-lhe força e energia. Onde quer que você esteja, a luz dourada e as cápsulas douradas vão abrir seus caminhos. Fica com Deus. Agora faça seu pedido. O que você precisa agora? Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, descontraí-lo mais e mais. Deixar a coluna ereta, que é um ponto principal.
Suavizar bem o pescoço, os ombros, seu rosto. Sinta seu poder interno. Vamos ver agora Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rimbobar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deveis ter dúvidas nem por um instante. Bosatsu atento às vozes do mundo, que possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Tão importante que sintamos que a luz divina de Buda, de Krishna, de Jesus, de Deus nosso Pai, vibre em nós, nos libertando de todos os sofrimentos, de todos os males, passados, presentes e futuros. Que sejamos a expressão da luz. Temos o corpo para viver temporariamente aqui, mas o que vale é a nossa essência, que é divina por excelência. Que sejamos definitivamente a expressão da luz bendita. Que assim seja. Namastê. Essa comunicação 100% Jesus já cantou no Festival Internacional de Música, é peregrino do templo. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna e realizar a Sutra do Lótus. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra,
Sua doença extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela vai alcançar a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma, abrir nossos carinhos, abrir nossa fé, abrir a luz, abrir a força, abrir a divindade, abrir todo o nosso caminho. Vamos, nesse instante, sentir a luz que está em nós, sentir o amor. E vamos ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Que assim seja. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venham nos... Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, soltar os ombros, verticalizar a coluna, fechar os olhos e vamos agora ouvir a Sutra Sagrada, capítulo 20, Bodhisattva Expressador, o Sutra do Lótus. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horengekyo. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Divinidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava, orientava, seres celestiais, homens e nagas, o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Brisador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Brisador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo, zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado de seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva, aquele tempo, não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas, que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nesta assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado este sutra. Somente após decorrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam este sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação deste sutra
depois da morte de Buda, não devem ter dúvidas sobre o Sutra. Devem pregá-lo amplamente, de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Que assim seja. Que Buda e toda a hierarquia budista nos auxilie, nos proteja, nos ilumine, nos guie e nos cure, libertando-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, alinhar bem a coluna vertebral, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixando os pés separados. Vamos agora fechar os olhos e ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante